Bom, boa noite a todos. Obrigado, Ana. Obrigado à Livraria da Travessa por estar recebendo a gente. Eu me chamo Rodrigo Medeiros e essa é a minha amiga... Aspásia Camargo. Nós já estamos fazendo jogral. A gente já está fazendo jogral em vários eventos que a gente já teve junto. E, gente, é um prazer enorme receber todos vocês aqui nessa noite chuvosa de sexta-feira, bem cara do nosso outono carioca, para a gente falar da cidade que eu tenho certeza que todos nós amamos. Não só aqueles que são cariocas nascidos nessa terra, como cariocas que adotaram essa terra como seu lar, como é o meu caso. Eu sou carioca de nascença, mas adotei essa cidade há cerca de 25 anos e decidi ter meus filhos aqui. Meus filhos são cariocas, então definitivamente essa é a cidade que eu amo. A gente vai tentar, enfim, fugindo um pouco da nossa raiz professoral, né? Transformar isso aqui nessa coisa de uma mesa com pessoas sentadas para a gente falar. A gente queria ter um momento com vocês para falar um pouco sobre realmente o que é Rio, desafios para a metrópole sustentável. Não só os desafios que a gente trouxe como provocação nesse livro, né? Ou discutir a provocação que o mundo tem feito hoje para todas as cidades, como torná-las sustentáveis à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas ir para além desse livro. Acho que tem que ser um bate-papo de pessoas que amam essa cidade, cariocas ou não, e que estão, principalmente no momento desafiador que a gente vive, interessados em discutir alternativas, projetos e futuros para essa cidade. Que, claro, quando a gente fala de uma megalópole, de uma metrópole como o Rio, a gente está falando de tantas outras cidades e tantas outras regiões metropolitanas que sofrem das mesmas angústias, que sofrem das mesmas necessidades de mudança e de desafio que a gente precisa. Eu, só antes de passar para as pais a falar as primeiras palavras, a gente queria fazer os agradecimentos, né, de que esse livro só é possível por um esforço coletivo que vai não só, enfim, do trabalho que eu e a Aspásia, posso dizer muito, muito humildemente, nos colocamos a serviço de organizar esse time campeão, não só de autores, mas de pessoas por trás dessa obra, que eu já queria abrir a noite desse nosso bate-papo justamente reconhecendo o trabalho. Primeiro eu queria agradecer a Andréia Jacobson, que é a grande artista por trás, né? É a pessoa que consegue transformar palavras, devaneios e loucuras na cabeça dos nossos colegas num produto tão bonito quanto o livro. A Andréia é realmente uma artista que repetiu uma salva de palmas para mim. Essa é a segunda oportunidade, é o segundo livro que eu estou fazendo junto com a Andréia, e tenho certeza que vai ser um casamento muito longevo. E, claro, como todo casamento moderno, ou pelo menos a tendência é essa, está virando poliafetivo. Não existe só a Andréia, tem também a Jaqueline, dá mais água, Jaque, por favor. Né? A Jaque também é a grande cabeça, a mentora. Esse é o quinto livro que eu faço com a Jaque. Na verdade, é o quinto, né, Jaque? Esse é o quinto. Perdeu, né? Isso é bom, né? Isso é ótimo. Então, Jaque, também super obrigado. Obrigado. E, obviamente, além de mim e das pais, a gente está com os nossos outros colegas que aceitaram esse desafio de falar sobre né, resiliência, conectividade e inclusão social nesse livro, que eles vão se juntar daqui a pouquinho, gente. A gente vai meter umas cadeiras aqui que não faz sentido. Não é o meu querido amigo Marcos Simões, que é meu parceiro na SDSN. Pode bater palma. Cid Blanco também está aqui na Casa Fluminense, é um enorme parceiro. Querido amigo Vicente também, Lorena também aqui. E os outros atores estão para chegar. Sexta-feira, chovendo no Rio, Leblon, a gente sabe. Futebol acabou 3-3 agora, né? Eu estava lá vendo e vim correndo para cá depois do Cristiano Ronaldo. Mas a Luciana certamente vai estar com a gente aqui daqui a pouco, a Clarice também vai estar, e a gente vai poder continuar esse nosso bate-papo também. Só para finalizar, acho que tem um time também de pessoas por trás, que nem todos estão aqui, alguns também estão, que eu queria também citar, que ajuda a gente a não só fazer esse livro ganhar vida, né? Que é a Betina, cadê a Betina? Que trabalha? Betina está aqui, o André que está aqui, o Alan, que não pode estar aqui, mas está chegando também para que ajude a gente na comunicação, e todo o time, né, de outros parceiros da Conservação Internacional, da SDSN, que, de certa maneira, todos eles são autores, né, e donos, né, desse nosso livro. Nós fazemos. Seu microfone. Bem, eu queria agradecer imensamente a vocês que estão aqui agora conosco para debater esse livro. Eu acho que tudo que a gente fez foi um trabalho coletivo muito rico, muito dinâmico,
vai depender agora dos leitores qualificados que nós temos nessa cidade e que vão poder transformar essas ideias força que nós lançamos aqui em coisas realmente positivas e transformadoras. Eu acho que é tudo que todo mundo quer. Mas esse livro, nós mulheres, eu penso aqui me referi às mulheres, nós sabemos muito bem o que é fazer alguma coisa que dura vários meses, né? É um parto isso. Então, foi um trabalho muito rico, né? A André, inclusive, foi uma paciência de jóia com as fotos, e essa foto não, e essa foto tem que ser mais assim. A capa, eu vou contar para vocês como foi duro, porque as fotos do Rio de Janeiro são maravilhosas, né? São esplendorosas, mas nós olhávamos, pensávamos no Cid, pensávamos no Vicente, eu pensava em mim mesmo, essa foto não serve, porque nós não estamos falando de uma cidade idílica, nós estamos falando de uma cidade com problemas, também com coisas grandiosas, mas que precisa ser vista na sua complexidade, não através de um ícone, de uma foto estereotipada da realidade, né? E eu queria também lembrar aqui a vocês que o que nos moveu nesse livro, a razão de ser desse livro, e a culpa certamente é do Rodrigo, é que nós queríamos dialogar com as Nações Unidas. Nós estamos querendo conversar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma coisa meio hermética para muita gente, mas que tem um lado muito prático, que nós queremos controlar a nossa realidade, nós queremos medir essa realidade. E coube ao Marco, inclusive, esse trabalho introdutório de chamar atenção sobre esse desafio, né? Eu mesma tive um pouco de audácia assim, de cobrar das Nações Unidas mais atenção para as cidades de mais de 10 milhões de habitantes. É disso que nós estamos falando aqui, de uma cidade maravilhosa que não é o Rio de Janeiro, é um rio muito maior, é um rio metropolitano. E o Vicente vai nos explicar aqui depois por que isso levou 30, 40, 50 anos para chegar ao ponto que chegou, né? Que nós vemos que o rio é ingovernável, porque nós não temos um controle, uma integração do território, porque nós não temos sequer informações sobre esse território. E quando nós olhamos esse território, nós olhamos de maneira estereotipada, ou para o bem ou para o mal. Ou para olhar a Baía de Guanabara e dizer que ela é maravilhosa quando ela está imunda, né? Ou para esquecer, por exemplo, como o Vicente nos mostrou, que a Baía de Guanabara, o verde dessa cidade, metade do verde está lá, está na região metropolitana, além do Rio de Janeiro, né? Que coisa ótima isso! Patrimônio cultural fora do Rio de Janeiro, patrimônio ambiental fora do Rio de Janeiro. E, lógico, nós tivemos também as grandes provocações, o transporte, da resiliência, a inclusão social quase que foi uma obsessão. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, que esse livro é um livro que foi provocador para nós que fizemos, né? Porque nós escolhemos essa foto, que é uma foto onde a favela aparece em primeiro plano, e nós vamos pedir desculpas a vocês, porque não existe um trabalho objetivo centrado na favela. E, no entanto, a favela está em todos os textos, praticamente, que nós escrevemos. Talvez essa transversalidade seja uma inspiração para o próximo livro, não é isso, Rodrigo? Então, eu queria convidar vocês a ler o livro, a debater, a levantar propostas, ideias, porque acho que nós estamos num momento em que nós não podemos olhar para o retrovisor. Por que isso tudo foi tão difícil? Eu acho que Vicente tentou uma resposta, Cid cobrou de outra, eu cobrei de outra, o Rodrigo teve a melhor parte disso, que foi o metabolismo urbano da resiliência, né, Rodrigo? Eu acho que você ficou com o lado technicolor, ambiental desse livro. Obrigada. Bom, antes da gente trazer os autores, a gente... Olha, tem até uma claque aqui esse dia. Gostei muito. É profissional. Enfim, esse livro, ele não é possível, não só ali pelas pessoas, e que eu já agradeci aqui também, se a gente não tiver pessoas que acreditem no projeto e que acreditem que é possível
num projeto crítico como esse, eu espero que a leitura de vocês permita também esse nível de criticidade que a gente está trazendo para essa questão, se a gente não tiver o apoio de pessoas e organizações que acreditem que é sim importante a gente falar sobre isso. E aí foi fundamental, e eu queria chamar para se juntar a gente aqui para dizer umas palavras também, o apoio do BTG, que é um banco carioca, o Yuri Rapoport, que está aqui, que é um dos dirigentes do banco, que é super parceiro, conselheiro da conservação internacional há muitos anos. Foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar e falar, a gente quer falar sobre esse assunto, quer falar, então procurando parceiros que viabilizem esse diálogo para a gente. Então, Yuri, eu queria te agradecer de novo, a você e ao BTG, enormemente pela oportunidade que você dá para a conservação internacional, para a SDSN, para nós, autores, poder estar nesse momento, enfim, entregando um pouco dessa reflexão e dessa provocação para a nossa cidade, que também é a cidade do BTG também. Exatamente. Bom, boa noite. Eu não quero tirar o brilho aí dos autores. Obrigado aí, pela uma honra estar aqui. O BTG é um banco carioca, o Pactual, o Museu Pactual, nasceu em 1983 e deve muito ao Rio de Janeiro. Então é uma honra enorme para a instituição financeira poder estar junto, passei com o Rodrigo, com a Aspásia, nesse livro. Acho que a discussão do Rio é algo que nos interessa muito, não só porque nascemos aqui, mas que o Rio é tudo de bom, né? Acho que costumo dizer que o Rio é muito parecido com São Paulo, com exceção que tem tudo que São Paulo não tem. O mar, essa natureza, os cariocas. Eu realmente sou um paulista de alma carioca. Então não quero me alongar, mas é uma honra enorme. O banco tem cada vez mais entendido a importância dele estar se ligando à sua comunidade. A gente tem quase 600 funcionários no Rio de Janeiro. É uma praça super importante. A gente recruta um monte de jovens, cheio de sonhos. Então, enfim, espero que a gente possa estar sempre junto, destinando parte de recursos, seja através de lei incentivada ou não incentivada. A gente tem uma parceria longa com a CI também, com a conservação, que tem um olhar muito profundo sobre o Rio de Janeiro, né? Esse cartão postal, essa cidade maravilhosa. Então, muito obrigado. Eu acho até que vou deixá-los aqui para não tirar o brilho de vocês. Eu agradeço essa participação, ter vindo até aqui. Enfim, é uma honra enorme. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Bom, as fases já falou um pouco, eu só quero setar um pouco aqui de como a gente pode tentar fazer essa conversa e depois trazer vocês, né, o Vicente, o Cid, o Marco, que acho que para cima a gente se aperta aqui um pouquinho, né, as fases. Um de cada vez. Um de cada vez, né? Quando a gente imaginou esse livro, e a Conservação Internacional, há 3 anos, ela decidiu, enfim, somos uma organização de 30 anos que acredita profundamente no valor que a natureza tem para a vida das pessoas. Não só pelos serviços, aquilo que ela provém para a gente, comida, o clima, o ar, até essa coisa idílica de você ter a paisagem para a gente poder fazer uma caminhada, mas a gente também acredita hoje profundamente que a natureza é parte da solução para, se não toda, para a maior parte dos problemas que a gente está envolvido hoje, desafio, mudança climática, crise da biodiversidade, desigualdades sociais. E a CI adotou o Rio de Janeiro como sede há 5 anos atrás, é a cidade que a gente escolheu para ser a sede no Brasil. E o mínimo que a gente imagina é que, ao estar nessa cidade, a gente precisa ter um olhar muito atento para a nossa cidade, de como a gente pode, nessa cidade, que eu acho que não tem nenhuma outra cidade no mundo, a foto é bastante provocativa da capa por isso, em que natureza, cidade e desigualdade, elas estão ali totalmente, sabe, numa teia imbricada, o que demonstra que se isso, por um lado, é um desafio, por outro lado, representa uma tremenda oportunidade para a gente trabalhar essas questões e usar isso a nosso favor de uma solução. Há cerca de, mais ou menos, 3 anos, a gente aceitou o desafio de uma rede criada para as Nações Unidas, que é a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, SDSN, de sediar, né, a SDSN no Brasil e especificamente trazer a discussão de todos os ODS focada para esse ODS que a gente chama urbano, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que trata do desafio que todas as cidades, as grandes e as pequenas, vão ter de fazer com que na próxima década e meia, mais ou menos, elas se tornem, de fato, lugares em que as pessoas possam ter uma vida que seja digna, sustentável, inclusiva, ou seja, que a vida possa se expressar, não só a nossa vida humana, mas a vida em todas as formas, da sua maior potencialidade. O Rio de Janeiro é uma das cidades que oferece essa alternativa, ou essa possibilidade, e por isso a gente resolveu trazer o desafio e sediar. E, basicamente, o que a gente propôs com o livro, nesse nosso diálogo interinstitucional com várias organizações que são envolvidas hoje, que é a SDC, são mais de 50 no Brasil,
o livro foi praticamente uma provocação para esses 7 autores de dizer, ok, se a gente conseguiu juntar esse grupo de pessoas que estão interessadas em fazer do Rio esse grande case para sustentabilidade, a grande pergunta orientadora era o que a gente precisa fazer de fato, ou quais são os desafios de fato na área da inclusão social, na área da resiliência, na área da conectividade, essas 3 áreas para começar essa nossa inquietação. O que o Rio precisa de fato fazer para, nesse cenário que a ONU desafiou o mundo inteiro, de até 2030, né? Acabar com essas dificuldades, essas inequalidades, o que o Rio precisa fazer? E aí, obviamente, cada um de nós, né, o Marco trouxe, como a Aspasa disse, setor o marco dos ODS, né, na sua transição dos objetivos do milênio para o ODS até hoje. Depois a Aspasa e o CID fizeram essa discussão sobre o desafio que a gente tem para o Rio se tornar de fato uma cidade mais inclusiva. Na sequência, eu e a Luciana Neri, a gente foi falar de resiliência e principalmente qual o papel que a natureza vai ter na nossa cidade, se a gente quiser se tornar mais resiliente, com um clima melhor, com menos desastre, com mais oportunidade. E fechamos muito bem com o Vicente e com a Clarice falando desse desafio metropolitano, a Clarice muito pelo lado da conectividade. A gente é uma cidade que, apesar de todos os esforços e de todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos, a gente se desloca mal e a gente se conecta mal. Né? E temos uma região metropolitana, o Vicente vai falar bastante disso, com desafios e enfim, incongruências muito profundas. Esse foi o desafio. E é claro que essas perguntas são respondidas aqui no livro por essas 7 cabeças que eu posso dizer que são colegas brilhantes, mas ela também é uma pergunta que vai estar na leitura e para ser respondida por cada um de nós. Porque o desafio para tornar o Rio de Janeiro, de fato, uma cidade mais sustentável, mais inclusiva, mais conectada e mais resiliente, não é um desafio só para especialistas, é um desafio para cada um dos cariocas que vivem nessa cidade, para cada uma dessas pessoas que moram nesse país e que enxergam o Rio de Janeiro como o portal e a vitrine do nosso país. Então, eu queria começar chamando o Marco, né, para você juntar aqui a gente, Marco. A gente vai tentar, obviamente, não ser muito longo, porque é difícil para o Marco. Agora a gente fazer meio que um talk show aqui com eles, é isso? Vamos tentar. Não, a questão assim, eu tive a honra de ser convidado por eles para poder fazer a introdução do livro, onde a gente fala de uma forma mais abrangente sobre o que é o desenvolvimento sustentável. Eu trabalho com esse tema há muitos anos, na iniciativa privada, e quando eu comecei a discutir sustentabilidade, lá no ano de 2004, ninguém sabia o que era sustentabilidade, porque sustentabilidade é tudo, né? Então, qualquer item, qualquer participação, qualquer movimento que você faça, é um movimento que está afetando de alguma forma a sustentabilidade global e a sustentabilidade corporativa, quando você pessoal, da empresa. De lá para cá, lá nós tínhamos os objetivos do milênio, e esses objetivos foram muito bem desenvolvidos no sentido de buscar efetivamente trazer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU promulgou, né, e que são abrangentes o suficiente para falar de todas as áreas, todas as esferas de sustentabilidade do planeta. E aí que você pode também baixar isso do planeta para as nações, para as cidades, para as corporações e para os indivíduos. Mas tudo dentro dessa grande plataforma de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, os ODS são extremamente citados, mas exatamente dada a sua complexidade, muitas vezes eles não são entendidos. Então, o que a gente tentou fazer nessa introdução foi justamente decupar e dividir esse ODS de uma maneira que ficassem bem fáceis de ser entendidos e também explicar um pouquinho o que é a SDSN, que nós estamos aqui, e qual que é o papel dela na divulgação desse tema e na implantação dele junto ao terceiro setor, aos governos e às empresas. Então, eu acho que eu vou incentivar mais uma vez que vocês leiam o livro, comecem por essa provocação inicial, por essa explicação, e que, a partir daí, a gente entenda como a gente pode ancorar as nossas necessidades e os nossos projetos, nossos programas, debaixo dessa visão bastante abrangente, bastante holística, que a ONU e todos os seus 193 países afiliados aprovaram como sendo o nosso foco do desenvolvimento sustentável. Obrigado, gente.
Eu fiz uma provocação aí para as Nações Unidas, que é, como eu disse, tentar focar em cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes e que não podem ser tratados como meros assentamentos humanos. Então, o ODS 11, que é a casinha, né, a casinhola que nos cabe, ela é pequena demais, porque, na verdade, nós temos que trazer todos os 17 ODS para poder entender melhor essa cidade. E, resumindo, o que eu procurei incentivar muito é uma leitura da governança, que eu acho que o Vicente pode falar melhor que eu, porque ele está fazendo um planejamento estratégico da cidade, né? E a governança começa com planejamento. Então, como é que nós podemos resolver problemas tão graves quanto esses que afligem 13 milhões de pessoas, quando nós não temos nenhum aparato institucional adequado? Nenhum, né? Então, nós começamos por aí. Eu tentei mostrar também que a inclusão social depende dessa responsabilidade pública. Isto é, se nós continuarmos na mão desses mesmos governos, nós não vamos conseguir fazer. E o Cid, eu acho que ele deu a chave de galão nesse assunto, contando, inclusive, para a gente, vem cá, Cid, contar para todo mundo como é que apareceu essa tal de inclusão social aí na vida da gente. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, uma honra fazer parte da publicação e com colegas de tantos tempos. Foi engraçado, Aspásia, porque quando começou essa história de... Vocês mandaram um convite, que era para escrever, que era o tema do desenvolvimento sustentável, né? Assim, tem alguma coisa errada, assim, no sentido de que a provocação era mais... O buraco era mais embaixo. E acho que foi aí que veio a história de trazer o debate, começar o debate a partir da inclusão e do significado de inclusão. Porque hoje em dia a gente está falando de desigualdade, né? Então, tudo é desigualdade, são as diferenças. E aí veio essa ideia de trabalhar primeiro e entender que a gente estava falando, sim, de uma metrópole desigual, que essa era a grande questão. A gente não estava falando de um território que os números mostravam claramente, pelo que a gente vinha trabalhando no plano metropolitano, e que a gente tinha conhecimento de que a gente tinha ali uma cidade sede, uma cidade polo, completamente divergente da sua região. Então foi a partir disso que aí fomos cavucando, pegando os dados, montando, contando um pouco da história da inclusão social, né, do termo, que vem lá da França, que a gente acabou usando muito, durante muito tempo, hoje quase ninguém fala. E aí trabalhar um pouco isso, trabalhar a história junto com o ODS 11 e chegar à mesma conclusão que você chegou, que é uma questão de governança. Eu quero só chamar a atenção que o Cid dá uma grande contribuição, porque quando o desenvolvimento sustentável foi sacramentado na Conferência de 92, a palavra não era inclusão, era a ideia de sustentabilidade social, né? Mas trazer a palavra inclusão para o debate foi um enriquecimento que você explorou muito bem no seu artigo. Porque fica a grande questão, para mim, e acho que foi isso que eu tentei mostrar, é que a sustentabilidade da região, ela está totalmente calcada na redução das desigualdades. Enquanto a gente não tiver uma melhor distribuição, e aí não estou falando só de renda, mas é de serviços, de acesso, né, de direitos, a gente não vai ter sustentabilidade na região. Não é uma questão de só garantir que as pessoas tenham um ir e vir, não, é uma questão de inclusão como um todo, de redução dessas desigualdades que existem. Então, acho que foi um pouco essa ideia de construir o caminho, trazendo a história da inclusão, chegando hoje no que o Marco falou, que a gente chama de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, para mim, fica claro, enquanto a gente não reduzir essas desigualdades aqui, e enquanto a gente não tiver os esforços dos dirigentes políticos por meio de uma governança que olha essa região, a gente não vai alcançar isso nunca. Não basta só planejar, tem que ter vontade. Mas acho que foi isso. Leiam e depois comentem. Mas obrigado. Obrigada. Bom, na trajetória, no percurso desse livro, a gente sai da inclusão e cai assim, já de cabeça. A Luciana acabou de chegar aqui no tema da resiliência, né? Palavra essa, né? Que a gente pegou emprestado da física, né? Assim, uma característica física dos corpos de conseguirem, né, retornar a estados naturais, os estados originais
frente à perturbação e começamos a trazer isso para essa coisa do metabolismo social, ou seja, como a natureza e a sociedade conseguem, face às perturbações do dia a dia, retornar, ou pelo menos, se não no seu estado original, para aquela coisa um pouco mais próxima. E eu tive o desafio e o prazer de dividir esse tema junto com a Luciana. Luciana, se junta aqui com a gente aqui para a gente falar um pouco disso. De novo, um pouco com isso na cabeça, né, Luciana? Do Rio de Janeiro sempre foi visto pelo mundo como essa cidade da natureza, essa cidade da natureza exuberante, ou quase da natureza idílica, que estava ali só para contemplação, e que muitas pessoas não sabem que muito do que o Rio representa hoje, inclusive na sua própria cultura, tem uma forte ligação com essa natureza hoje que está misturada, como é a nossa foto da nossa capa, e que, de certa maneira, a gente muito maltratou nos últimos 5 séculos, ou 4 séculos e meio de história. Luciana trouxe uma perspectiva importante para a gente, porque ela fez parte do time de cabeças que conseguiu, ou que aceitou esse desafio de tentar construir um projeto para uma cidade resiliente, para além, inclusive, só da resiliência vinculada à natureza, mas a resiliência das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente está nesse bate-papo, você chegou no meio, já te coloquei no fogo, né, do que a gente está falando um pouco no livro. Maravilha, obrigada, Rodrigo, obrigada, Aspásia. Sim, e até, na verdade, eu queria começar complementando o que o Cid falou em relação às desigualdades. Se pensarmos que talvez hoje um dos grandes desafios da humanidade seja as mudanças climáticas e a desigualdade, o que temos é que as mudanças climáticas exacerbam as desigualdades. Mais do que isso, as pessoas hoje nas camadas mais pobres da população, com menos educação, não só elas são mais suscetíveis, como elas tendem a demorar mais a se recuperar. Né? Então, é a dupla fragilização. Né? E então, a questão da desigualdade se faz extremamente forte aqui no Rio, em geral, quando temos algum tipo de chuva forte. Os mais afetados são sempre as camadas mais pobres, né? Essa nossa, de um lado, é uma geografia linda, os nossos morros, o nosso verde, as nossas águas, e que, na verdade, constituem a nossa identidade como cidade, mas que trazem próprios desafios em relação à gestão, a crises, a desastres. Né? A gente... nenhuma cidade... Você não elimina risco, né? Não existe isso. Mas você treina as pessoas, você ensina, você traz elas mais próximas, você faz obra estrutural. Pode ser cinza, mas pode ser verde também. E há várias infraestruturas verdes, digamos, em Roterdã, para água, para... Assim, é uma cidade que se alagar, acabou. E o que eles fazem no micro, no espaço público, em cada metro quadrado da cidade, eles lidam com a questão da água. Né? A gente está no caminho, mas é um desafio. Né? Eu acho que a gente viveu tanto tempo junto da natureza que, por um tempo, a gente meio que se esqueceu que ela era tão importante para a gente. Uma das coisas que o livro fala é exatamente qual o papel que a gente chama de infraestrutura verde, já se fala até hoje nessa infraestrutura azul, ela vai ter, ou ela vai ser decisiva para uma cidade como o Rio de Janeiro, que vai sim sofrer consequências em função, dependendo dos cenários que a gente vai ter no futuro de mudança climática, mais severo ou menos severos, mas com alguma severidade ele vai acontecer, isso a gente já sabe, e somente a infraestrutura cinza ela não vai ser capaz de dar conta. E também é um grande desperdício não olhar o imenso potencial do serviço, seja para a provisão de água, seja para reduzir os problemas com água que a gente tem dos deslizamentos, das enchentes, não só na nossa cidade, mas principalmente na região metropolitana, nos municípios da Baixada, basicamente, que são baixadas, o nome são baixadas por isso, porque eles estão nas áreas mais baixas e suscetíveis aos alagamentos, e as pessoas não conseguem ligar, o que chama baixada? E a gente não usa, pelo contrário, a gente foi tirando e afastando a natureza, que já tinha esse papel de regular, por exemplo, o fluxo de invasões hídricas dessa região, imaginando que talvez a ambição modernista de uma cidade de concreto fosse o locus da utopia da sociedade humana inclusiva, e a gente sabe que não é. Então, sim, né, Luciano, acho que a gente tem um desafio,
E, de novo, o Rio de Janeiro é um dos lugares que oferece melhores condições para a infraestrutura verde e azul no mundo, para que, de fato, a gente possa provocar esse grande experimento e trazer benefício para todas as pessoas. Definitivamente, os nossos piores defeitos advêm de nossas maiores qualidades. A água não nos falta, né? E se você pensar, assim, a água que chega até nós, ela já chega poluída e às vezes a gente polui ainda mais. E usamos água em excesso, né? E o que cai do céu a gente não reaproveita e despejamos de alguma coisa. Então, todo o ciclo hidrológico da água está errado. Está invertido. E mais, também não conhecemos, né? Não sabemos exatamente nem ou o nosso consumo, ou o nosso papel, ou que a verdade. Bom, você sabe muito mais de água do que eu, mas isso me preocupou muito na questão de tivemos uma crise hídrica. E todo especialista sabia que isso ia acontecer. Foi bastante avisado, todo mundo sabia. Mas não houve uma ação antes, né? É a mesma coisa com a elevação do nível do mar. Todos os especialistas estão falando, não é novidade. Mas vamos esperar a destruição acontecer para agir, né? E há experimentos no mundo todo. Então a gente tem uma capacidade de ser um grande laboratório. Bom, gente, para ter uma resiliência, a gente precisa entender e usar melhor o papel da natureza para o Rio se tornar uma cidade resiliente. Mas como a Luciana fala brilhantemente no capítulo dela, a cidade ela só vai ser resiliente se a gente tiver a natureza e tivermos as pessoas resilientes. Pessoas que sejam capazes de aprender com tudo que a gente passou. A gente trata muito da história da água, da história da cobertura florestal no livro para dizer o seguinte: a gente continua de maneira muito cíclica, repetindo os mesmos erros do passado, da destruição dos mananciais, da destruição da cobertura florestal, indo buscar água cada vez mais distante, como se fosse a solução mais eficiente. A água que abastecia essa cidade e que nascia na Floresta da Tijuca, que descia o Rio Carioca, que dá um nome, é um gentílico das pessoas que vivem aqui, porque não é à toa, porque sem água ninguém sobrevive. Essa cidade só nasceu porque havia um rio chamado Carioca. Depois a gente teve que buscar água na Serra do Tinguá, no sul. Agora a gente já busca no Guandu, que vem do Paraíba do Sul. E não se assustem, eu já tenho essa provocação, eu já vi muitas pessoas falarem: o problema da água é fácil, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que está na Amazônia. Se a gente é capaz de trazer gás natural dentro de um duto da Bolívia, por que a gente não pode trazer água de lá? Só que a água na Amazônia também está diminuindo. Rio Branco, a primeira capital da Amazônia, Rio Branco, que sofreu crise hídrica. Vocês conseguem imaginar uma capital da Amazônia, no meio da Amazônia, Rio Branco, com falta de abastecimento de água? Não. Essa é a nossa realidade. Luciana, obrigado. Muito obrigada, Fábio, obrigada. A Clarice chegou? Agora já tem tanta gente, eu acho que ela não conseguiu chegar ainda, né, Clarice? Não sei. Então, Vicente, acho que last but not least, este é o homem que fez o plano estratégico urbano metropolitano do Rio de Janeiro. E esse filho que acaba de nascer precisa ser apresentado à sociedade, precisa ser batizado. E eu acho que o livro é um pouco isso, né? Vamos ter também dia 21 o lançamento oficial. Conta um pouco para a gente, porque eu acho que esse plano estratégico ele ilumina o livro. Porque o tempo todo nós estamos falando de alguma coisa que encontrou um leito de solução ou de reflexão mais profundo que nos leva a agir. Né? Porque nós temos, por exemplo, plano de resiliência. Nós temos um plano, uma estratégia de resiliência. Mas é preciso que os governantes saibam que nós não podemos produzir papel para botar na estante, né? Que a gente tem que executar essas coisas que a gente está propondo, né, Marco? Então, eu acho que Vicente vai nos dar uma luz aí sobre os prós e os contras, porque nós precisamos de muita determinação para que esse plano possa realmente atravessar essa crise e amarrar do outro lado. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer a você, as páginas, o carinho de ter convidado para, junto com os outros, compor essa reflexão sobre a nossa região metropolitana. Eu acho que, eu dizia para as páginas de manhã, quando nós falamos,
Outro dia, peguei um artigo do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, de 1975, tá? Um livro recém-lançado, uma coletânea da obra dele, e ele falava da região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu dizia para as páginas, caramba, desde 1970 e tantos, várias pessoas têm falado e têm posto energia, conhecimento, vontade política, no sentido da gente governar as metrópoles do Brasil. E a gente não tem conseguido. Eu dizia para ela, que diabo será que faz com que a gente, tendo tanta presença desse fato na nossa vida há quase 100 anos, se contar a Barca da Cantareira como um dos fatores de metropolização do nosso Rio de Janeiro, quer dizer, nós temos quase 100 anos que o fato metropolitano está posto no Brasil. E por que tanta dificuldade de governar um fato tão marcante, tão presente na economia, na vida, na política, enfim, no dia a dia do nosso país? Eu acho que a explicação não é simples, mas acho que há muita resistência, não resiliência, mas há muita resistência de diversos setores, do próprio Pacto Federativo, você fala muito bem disso, no sentido de não compreender que a gente precisa organizar uma estrutura de governança capaz de dar conta de lidar com esse fenômeno que fica cada vez maior, cada vez mais complexo, na medida em que a gente não consegue pôr a mão sobre ele, pôr a mão no sentido de dar rumo, de dar sentido, de dar lógica, de dar resultados às imensas demandas e carências que esse fenômeno vem acumulando ao redor de tanto tempo. Então, eu acho que a primeira questão que eu gostaria de dizer é que essa talvez seja um tema central, vamos falar da reforma política ou da agenda política brasileira, das próximas eleições, como é que a gente quer lidar, de fato, institucionalmente falando e politicamente falando, com a questão metropolitana. Isso posto, eu diria que aqui no Rio, é bom lembrar que são 27 regiões metropolitanas no Brasil, sem pai nem mãe, sem nenhuma estrutura de governança, sem recursos. É uma verdadeira tragédia, né? Eu vou usar uma palavra pesada, mas assim, eu acho que fica claro o que é, na minha opinião, o estado da arte das regiões metropolitanas. São regiões desgovernadas. Não tem governo, não tem rumo, a gente não consegue ter senso de propósito. Para onde queremos ir, como queremos ir e com quem vamos, no sentido de transformar essa realidade, enfrentar essas agruras e os desafios que estão postos. Nós, no caso do Rio de Janeiro e algumas outras, se assanharam, depois do Estatuto da Metrópole, de 2015, a preparar um projeto de lei, conforme recomenda lá o Estatuto, e não só o Estatuto, mas também uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, e enviamos para a Assembleia Legislativa, tramitou lá 3 anos, ficou 2 anos parada, ultimamente, e agora parece a capa do Diário Oficial de ontem da Assembleia, depois de mais uma audiência pública, a terceira feita lá, parece que vai ser votada e teremos para o próximo governo um ambiente de concertação política para tratar do tema. Então, vamos haver. Eu estou... diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu não tenho a confiança absoluta de afirmar, mas tenho a impressão que começa a se mover aqui e acolá, né? E a percepção de que essa questão pode estar mais próximo de ser enfrentada. Nas últimas eleições de prefeitos e nas últimas eleições de governador, o tema passou ao largo das eleições. Ninguém falou disso, ninguém tratou do assunto, como se vivêssemos realmente em ilhas. No caso aqui metropolitano, em 21 ilhas que se falam intensamente, trocam energia, trocam serviços, trocam necessidades diariamente. Milhões de pessoas fazendo isso todos os dias. Apesar disso, a gente tratou do tema no período eleitoral como se cada prefeito, né, fosse independente, fosse isolado e capaz de resolver já alguns problemas que já estão há mais de décadas marcadamente
postos como problemas de interesse comum, com solução mais do que local. Bom, o outro desafio não é a governança. O outro desafio, e eu já vou encerrar, me perdoe, o outro desafio importante é a retomada do planejamento, é a definição desse que a gente chama lá de senso de propósito. Não sou responsável pelo plano, sou responsável pelo órgão que contratou o plano e que tem uma equipe imensa, não só lá da nossa Câmara Metropolitana, como do consórcio vencedor da concorrência formado pelo escritório do Jean Milerne e pela Quanta Engenharia, uma empresa de consultoria, que há 3 anos vem conosco tentando construir esse trabalho que agora finalmente está pronto, está indo para o prelo, e na quinta-feira, dia 21, na Sala Cecília Meirelles, eu convido quem estiver lá, será uma honra recebê-los, nós estaremos entregando à sociedade esse esforço de pôr um senso de propósito. Para onde queremos ir? Quais são as questões centrais que a gente precisa enfrentar, graças aos desafios postos, que a gente não deve mais postergar se a gente quer, de fato, construir uma metrópole mais justa, mais equânime e, sobretudo, sustentável de fato. Você me deve uma informação que eu explodi hoje de manhã. Quanto é que abocanharam do seu dinheiro para pagar essa crise? Quanto que tem que voltar para o circuito da região metropolitana? Essa crise, claro, que atingiu todos os setores do governo, e nós tínhamos um empréstimo com o Banco Mundial que sustentava esse projeto, e outros que dizem respeito à retomada desse planejamento, cartografia da região, sistema de informação geográfica, enfim, os serviços básicos, essenciais, para um processo de planejamento minimamente adequado. E no auge do andamento desses trabalhos, tivemos os arrestos da Justiça, arrestando os recursos, e arrestou, inclusive, o dinheiro carimbado, designado pelo Banco Mundial para essa tarefa. Quem trabalha com isso sabe que, se você tem um empréstimo, você faz uma previsão de 4, 6 meses para desembolso e pega esse recurso, fica depositado, e você vai, quando está pertinho de terminar os gastos previstos, pela quantidade de recursos, você pede novamente uma outra quantia, presta a conta e assim vai. Não fica todo o recurso disponível, vai sendo disponibilizado por parte. E o dinheiro que tinha lá eram mais ou menos, no caso do plano, da cartografia, desses serviços todos de planejamento, algo como 30 milhões de reais, que nós acabamos sendo arrestados do programa, e que tinha também outros componentes, e perdemos os recursos, e o banco, logo em seguida, que foi um fato inédito, nunca tinha acontecido antes, o banco ficou muito aborrecido com isso e acabou por encerrar a cooperação. Nós estamos conseguindo terminar o plano e entregá-lo à sociedade com recursos próprios do Tesouro, era uma parte menor que faltava, então ele custou 3 milhões de reais, e a parte final, cerca de 20%, 25% desse recurso está sendo concluído com recursos do Tesouro. Mas o restante tinha um projeto muito interessante, também de uma concorrência que fizemos internacional, venceu a PUC, uma empresa de tecnologia norte-americana, que ia montar um sistema de informação com os municípios, muito importante para a gestão da informação e tal, e esse perdemos inteiramente. Não chegamos nem, licitamos, mas não chegamos nem a contratar por conta disso. Mas isso são episódios dessa circunstância, mas estamos aqui para olhar para frente e para dizer que, assim, encerrando mesmo, essa metrópole tem jeito. Não só tem jeito, como pode realmente se transformar. A gente pode mudar o modelo de fazer essa metrópole acontecer. A gente tem insistido em algumas formas de construir e reconstruir as cidades que a compõem. A gente pode mexer nessa chave e construir um modelo mais com capacidade de integrar mais as pessoas, criar oportunidades mais bem distribuídas no território e promover aquilo que a gente chama de questão central do plano ASPASE, que é promover a coesão socioespacial. Sem isso, não haverá paz. E sem paz, não tem desenvolvimento. É mais ou menos isso.
Obrigado, Vicente. E eu acho que é isso. O desafio, o convite está feito. O plano está aí e a gente tem eleição e a gente tem, assim, acho que a gente tem que olhar isso como o ciclo que se encerra do planejamento está agora, né? E como a gente fala no livro, né, Aspásia? Tem que executar. Dia 21. Na sala às 10 Cecília. da manhã, na sala Cecília Meirelles. Estão todos convidados. Será uma honra recebê-los lá. Obrigado, Aspásia. Obrigado. É um plano para a região metropolitana do Rio de Janeiro, não é um plano do governo do Estado para a região metropolitana, é um plano que pertence a todos nós. Bom, acho que agora a gente abre, né? Estamos chegando no fim, mas eu não queria deixar a oportunidade de novo. É um encontro de carioca, gente. O microfone também está aberto se alguém quiser comentar, falar, reclamar, ou ficar com essa esperança louca que a gente tem, né? Aspásia. Então, poderia ser possível. Sem timidez, fala lá atrás. O David tá aí, ó. O David tá lá. Boa noite a todos. David Zi, Aspásia, Rodrigo, tudo bom? Eu tenho talvez uma sugestão, né? Ao passar do tempo a gente vê que a gente faz vários planos, a gente desenvolve estratégias excelentes e, como diz o Mink, é a lei que não